Sim, ele se esforçava, exatamente. Paulo se esforçava muito, muito mesmo. Ele viajava muito, viagem é coisa que enfada bastante, né? Ele viajava muito, pregava muito em todos os lugares, e ele sofria muitas perseguições e muitas resistências. Ele foi apedrejado 3 vezes, né? Ele foi chicoteado, ele já passou por tremendas dores, tremendas perseguições. Agora, ele passou por tudo isso, mas ele tinha um objetivo na sua carreira. Qual era o objetivo da carreira do apóstolo Paulo? Era fazer com que Cristo fosse formado na vida de todo aquele que o aceitou. Para isso que ele se esforçava. E pensando em nós como a Igreja de Cristo em Prazeres, nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas reuniões, temos as nossas aulas, temos os nossos treinamentos, nós temos as nossas campanhas. E tudo isso é muito bom. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer as nossas atividades, as nossas campanhas, os nossos treinamentos e tudo que nós estamos fazendo, de buscar métodos melhores, estratégias melhores, isso tudo é muito bom. Mas isso não é o fim em si mesmo. Entende? Isso é o meio pelo qual o fim será atingido. E qual é o fim? Formar Cristo em cada irmão. Formar Cristo em cada irmão. De modo que você morra e só apareça Cristo na sua vida. De modo que você seja somente uma pessoa que não será conduzida por si mesma, mas sim pelo Cristo vivo. E como formar discípulos? Conforme o texto da Grande Comissão, a ministração do batismo e o exercício da catequese significa instrução, tá? Então, a ministração do batismo e o exercício da catequese são os elementos fundamentais. No entanto, sentimos a necessidade de obter informações mais específicas. Onde encontrar informações de cunho prático e metodológico para exercer o discipulado? A resposta é no exemplo discipular de Jesus. Então, como acompanhar novos convertidos? Como acompanhar pessoas que se converteram a Cristo e que precisam ver Cristo a cada dia sendo formado na vida dele ou dela? Onde é que nós conseguimos encontrar as informações necessárias para fazer esse tipo de trabalho? A resposta é no exemplo discipular de Jesus. Precisamos examinar as etapas do método que Jesus utilizou para formar os seus discípulos. Jesus não caminhou com 12 apóstolos, né? Você lembra disso? Então, Jesus ele tinha 12 apóstolos, passava o tempo todo com eles e os instruiu da melhor forma possível. Então, se voltando para o exemplo de Jesus, é onde a igreja ela vai conseguir se organizar e entender o que precisa fazer para que Cristo seja formado no coração de cada um, principalmente dos convertidos. Vamos lá. Coleman ele escreveu um livro muito bom chamado Plano Mestre Discipulado. Ele escreveu esse livro na década de 60 e desde a década de 60 para cá, nenhum outro livro produzido sobre discipulado o superou. É um livro curtinho, assim, de 150 páginas. Mas o que ele escreveu ali, ninguém mais conseguiu bater e superar. Se tornou um clássico assim, nos estudos sobre evangelismo e discipulado. Coleman, ele viu nos evangelhos o discipulado de Jesus operado em 8 fases, as quais denominou recrutamento, associação, consagração, transmissão, demonstração, delegação, supervisão e reprodução. Então, ele fez um estudo profundo nos evangelhos, porque o alvo do estudo do Coleman foi assim: eu quero ler os evangelhos e quero descobrir quais foram as etapas do discipulado de Jesus. Porque Jesus ele chama discípulos para si. E aqueles discípulos não sabiam como viver uma vida cristã. Não sabiam como viver uma vida no reino de Deus. Eles tinham que aprender, para eles era tudo novo. Então, o que Jesus fez? Qual foi o passo a passo? O que Jesus fez para formar simples pescadores e grandes homens de Deus? O que ele fez? Então, o Coleman fez um estudo muito profundo nos evangelhos e ele encontrou essas 8 etapas do treinamento de Jesus, do discipulado, e escreveu um livro sobre essas descobertas. Certo? E hoje nós vamos aprender sobre as 2 primeiras etapas que vão contribuir muito
para a nossa aula aqui. As duas primeiras etapas é a etapa do recrutamento e da associação. Na próxima aula dominical, se Deus permitir, nós vamos falar sobre mais duas etapas desse método de Jesus, tá? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, exatamente. E nós vamos ver como esse processo ele funciona na prática. Certo? Nós vamos observar esse processo porque tem muita coisa importante para aprender e muita coisa inquestionável, porque é o próprio Jesus fazendo, entendeu? Então a igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade chamada pelo nome de Cristo e continua a obra dele na terra. Então a igreja, ela não trabalha de um jeito diferente do que Jesus trabalhou. A igreja continua a obra de Jesus, no mesmo espírito que estava em Jesus e usando a mesma estratégia que o próprio Jesus utilizou. É uma continuação. Então o que nós precisamos fazer? Observar como Jesus ele trabalhou para formar Cristo, né, para formar Ele mesmo na vida dos seus. O que ele fez? Quais foram as etapas, passo a passo, para a igreja aprender e aplicar o que é necessário aplicar. Então vamos lá. Recrutamento e associação. O alvo do discipulado de Jesus era arregimentar homens para testemunhar a respeito de sua vida e continuar a sua obra. Arregimentar parece até palavra de quartel, né? Palavra mais no contexto do exército. É palavra no sentido de alistamento, né? O Jesus ele alistou, ele arregimentou, ele escolheu alguns homens para testemunhar sobre sua vida e continuar a obra dele. Porque Jesus, quando ele veio para a terra, ele sabia que ele não tinha todo o tempo do mundo. Ele só tinha 3 anos. Cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Então ele precisava ele precisava formar discípulos que estariam preparados para continuar a obra dele depois desse período de 3 anos. E foi isso que ele fez. Então ele começou a arregimentar, ele começou a alistar, começou a convocar os seus discípulos. João e André foram os primeiros convocados. Você consegue ver isso no começo do Evangelho de João? Em seguida, Pedro, Filipe e Natanael fizeram parte do seu grupo. Tiago e Mateus vieram depois, em seguida muitos outros. Então temos várias histórias dos evangelhos sobre os chamados dos discípulos, né? Então Mateus sentado na coletoria, Jesus se apresenta a ele e diz: vem, segue-me. Algum critério para a escolha? O Coleman fala sobre 3 critérios. O critério era o seguinte: a sinceridade de coração. A pessoa precisava de fato querer Deus na vida, ser uma pessoa sincera. A inconformidade com o sistema religioso. Uma pessoa que até gosta da ideia de você depender de Deus, mas quando olha para o sistema religioso não fica nada empolgado. E o terceiro aspecto era esperança messiânica, é de você esperar de fato o Messias. Então, esses foram os 3 critérios que Jesus utilizou para chamar os seus de acordo com os estudos do Coleman, né? Então, uma pessoa precisava desejar no seu coração o Messias, precisava estar inconformado com o status quo religioso, e precisava também ser sincero de coração, ser disposto para aprender. Tá? O que é impressionante de perceber é que todos esses homens eram pessoas comuns. Todos aqueles que Jesus chamou eram pessoas comuns. Nenhum deles era líder religioso ou alguém influente na sociedade por causa do alto nível de educação ou riqueza. Até mesmo os críticos do movimento de Jesus chamaram os apóstolos de iletrados e incultos. É claro que os apóstolos eles sabiam escrever, eles sabiam ler, eles sabiam falar em público e tinham certo conhecimento bíblico. Isso é verdade. Mas eles não tinham uma formação rabínica, não tinham uma formação acadêmica, eles não tinham um diploma de teologia. Eles eram pessoas que tinham seus trabalhos, que tinham as suas ocupações, como Pedro era pescador, né? João era pescador, um era coletor de impostos, certo? Então eram pessoas que tinham seus trabalhos, tinham a sua vida, eram pessoas comuns, simples, eram pessoas ricas? Não.
Alguns tinham uma condição melhor, outros uma condição não tão boa. Eram alguém influentes na sociedade? Era filho do prefeito? Alguma coisa assim? Alguém de destaque na sociedade? Não. Então Jesus ele chamou pessoas comuns. À medida que Cristo recrutava pessoas, o seu grupo de seguidores crescia e se tornava mais difícil de administrar. Então Jesus escolheu 12 discípulos para se dedicar de forma especial a eles. Então Jesus ele começa chamando os seus discípulos e as pessoas vão aceitando o chamado dele e vão vindo até ele. E esses discípulos que estão desfrutando das palavras e da presença de Jesus, eles estão agora convidando outros. E eles dizem, nós achamos o Messias. Tudo aquilo que nós esperávamos e queriam, e a gente quer, a gente encontrou em Jesus. E as pessoas ficavam motivadas, e aquele grupo de Jesus começou a aumentar. De dezenas para centenas, de centenas para milhares de pessoas acompanhando Jesus. Então, o grupo que seguia Jesus se tornou muito grande, de modo que era difícil administrar todas aquelas pessoas. Então, o que Jesus escolheu fazer? Ele escolheu chamar um grupo específico para si. Então, de toda aquela multidão, ele escolheu 12, para dar uma atenção especial a esses 12, porque ele sabia que não iria conseguir ter uma influência muito grande na vida de milhares de pessoas. Não tinha como fazer isso. Tem como você cuidar de milhares de pessoas. Você só consegue cuidar de alguns. Então Jesus escolheu 12 e decidiu treinar esses 12, ensinando tudo que ele sabia. Entendeu? E formando mesmo aquelas pessoas, para que através dessas pessoas outras fossem alcançadas. Esse texto do Evangelho de Marcos é muito marcante. Diz assim, esse é o texto que fala da escolha dos 12 apóstolos. Marcos 3, do 13 ao 15, diz: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eu já tinha lido essa passagem outras vezes, e eu sempre me atentei ao fato de que Jesus ele chamou 12 para os 12 trabalhar com o ministério de pregação do reino de Deus e para também exercer autoridade sobre os demônios, libertando as pessoas dos seus males. Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção na primeira coisa que foi mencionada antes das duas. Jesus escolheu os 12 para pregar e para expulsar demônios, mas tem um detalhe antes, que me passava despercebido. E que o Coleman disse, isso aqui é importante, viu? Jesus ele chamou os que ele quis para quê? Primeiramente, para estarem com ele. Para estarem com ele. Então Jesus ele escolhe 12 discípulos para os 12 conviverem com ele, para aprenderem como é que se agrada a Deus a partir de sua própria vida, a partir de sua própria experiência. Então Jesus disse, venha para perto. Você perto de mim, aí você vai aprender como é que se vive uma vida debaixo do reino de Deus. Então Jesus ele traz discípulos para perto, para aqueles discípulos visualizarem a vida dele, as obras dele, o exemplo deles, para que assim a própria vida de Cristo esteja neles. Então Jesus ele não chamou os seus discípulos somente para trabalhar com ele, mas para estarem com ele todo o tempo. Isso faz parte do treinamento. A informalidade natural do método de Jesus era o oposto da formação quase acadêmica que os mestres da lei ofereciam. A ênfase de Jesus se concentrava em sua personalidade viva e não na transmissão de dogmas e leis. Portanto, para aprender do Senhor é preciso estar com ele. Então, os rabinos da época, os fariseus, os saduceus, o que eles faziam? Eles ofereciam quase que uma formação acadêmica. Eles tinham toda uma estrutura, tinham toda uma tradição, eles tinham o ambiente da sinagoga, sabe? Era quase que uma grande faculdade de teologia, toda a estrutura que eles utilizavam.
mas a estratégia de Jesus ela foi informal. Como o Coleman aqui vai dizer. Jesus não oferecia uma educação formal, não fundou um seminário, não definiu um currículo escolar, nem abriu matrículas para os seus seguidores. Nenhum desses procedimentos tão importantes em termos de organização e que hoje são considerados fundamentais faziam qualquer diferença em seu ministério. É mesmo impressionante. Tudo que Jesus fazia para ensinar o caminho àquelas pessoas era trazê-las para perto de si. Ele era a sua própria escola e o seu próprio currículo. Então, essa é a diferença de Jesus e os mestres da lei. Jesus disse: comigo vocês não precisam de uma formação acadêmica. Vocês precisam estar comigo. Se vocês estiverem em comunhão comigo, vocês vão aprender como é que se vive para Deus. Então foi isso que primeiramente Jesus fez com seus discípulos. Os discípulos trabalhavam com Jesus, é verdade. Mas Jesus inicialmente o chamou para que ele estivesse com os seus e os seus com ele. Ao lado de Jesus, os discípulos desfrutaram e participaram de tudo que Cristo fez e ensinou. Certas vezes isso passa despercebido na nossa leitura. Estamos lendo os evangelhos e vendo Jesus fazer milagres, mas os discípulos estão lá, observando tudo. Jesus não está fazendo os milagres sozinho, entendeu? Todo milagre que aconteceu na Bíblia, os discípulos viram. Sim, e todos os milagres tinham uma lição, né? Como nós estamos estudando nos grupos de casa, né? Então veja, Jesus fazia um milagre, os discípulos estavam lá olhando. Quando Jesus inicia um grande sermão, os discípulos estão lá ouvindo. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos estão ali. Quando ele transforma água em vinho, os discípulos estão ali assistindo tudo. Quando ele ressuscita Lázaro, os discípulos estão ali. Então, os discípulos viram tudo, acompanharam os milagres de Jesus, ouviram os melhores sermões do mundo e tiveram o privilégio de conviver com o Senhor durante todo aquele tempo. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17, Jesus fala do privilégio que os discípulos estavam desfrutando. Diz assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus disse: olha, o privilégio que vocês estão tendo é surpreendente. Porque os reis do passado, o rei Ezequias, o rei Davi, o rei Salomão, venderia todo o seu ouro e toda a sua prata para ter o que vocês estão tendo agora, para ouvir o que vocês estão ouvindo agora. Não somente os reis, como os profetas. Elias, Eliseu, Moisés, Zacarias, Jonas, todos eles abririam mão de tudo para desfrutar do que vocês estão desfrutando agora. Então aproveitem, valorizem. A partir desse ponto, Jesus resolveu se dedicar de forma especial a eles. E ainda mais a Pedro, Tiago e João. Isso aqui é interessante de você perceber, certo? Eu coloquei algumas passagens aqui que você pode checar e consultar na sua própria casa. Nessas passagens, esses três discípulos participam de coisas que Jesus fez que outros não participaram. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo. Jesus não permitiu que os outros 9 apóstolos entrassem lá na casa. A transfiguração, outro evento. Só Pedro, Tiago e João participaram, certo? Tanto da transfiguração, tanto como da ressurreição da filha de Jairo, como ainda outro evento que está escrito no capítulo 14, versículo 33. Então, nesses eventos, somente Pedro, Tiago e João participaram, os outros 9 não.
Isso. Ele chamou o pai e a mãe, os três. Isso. Exatamente. Então Jesus tinha o grupo de 12 que ele se dedicava na formação daquelas pessoas, mas tinha aqueles 3 que viram mais e que participaram mais. Tá bom? Isso não pode ser interpretado como acepção de pessoas, pois Jesus nunca negligenciou as massas. Alguém pode pensar assim: ah, Jesus ele só se dedicava aos seus 12 e não queria saber das multidões. Isso não é verdade. Por quê? A Bíblia diz que ele ensinou as multidões, que ele as acolheu, as alimentou, as curou, se compadeceu delas e por fim morreu para salvá-las. Então Jesus ele não só queria saber do seu grupinho, não entenda isso. Aquele grupo de 12 era o grupo que ele estava treinando para formar uma personalidade viva e forte na vida deles para que eles continuassem sua obra. Mas Jesus ele sempre estava servindo as multidões, curando as doenças das pessoas, assistindo os necessitados e proclamando a palavra de Deus para o coração do povo. Então Jesus tinha um grupo que ele se fixava e que ele se esmerava e que treinava, mas ele também amava a todos que vinham para ele e os assistia. Exatamente. Ficavam e até dormiam com ele também. Dormiam com ele. Exatamente, é uma constante. Manhã, de tarde e de noite, os discípulos estavam juntos. A multidão, ela variava, entendeu? Porque existia um ministério itinerário. Jesus fez 3 grandes campanhas na Galileia, passando por muitas cidades. Então, ele até disse, eu não tenho lugar onde repousar a cabeça. E, de fato, né? Então, nessas campanhas, passava por cidade em cidade. Então, a multidão que estava em uma cidade não era a multidão que estava em outra. Esse público variava, né? Mas o grupo que Jesus escolheu para treinar foi sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E ele focou naquele grupo. As multidões procuravam Jesus. Veja, o mundo vai atrás dele, como o Evangelho de João vai dizer. Contudo, Jesus decidiu se dedicar na formação dos 12, pois sabia que por meio deles o mundo seria alcançado. Nesse processo, Jesus imitou o Pai. Deus sempre trabalhou com poucos para salvar muitos, né? Então, por que Jesus ele decidiu treinar os 12 de uma forma integral, treinar os 12 de modo específico, se preocupar com a boa formação deles? Porque Jesus queria que esses 12 fossem bem treinados, bem formados, para que eles continuassem o seu trabalho depois que ele fosse para o Pai. Então, se Jesus ele simplesmente viajasse para a Grécia, viajasse para Roma e ficasse pregando pelas grandes cidades por aí, falando do nome que está acima de todo nome, falando do Senhor, ele ia morrer e tudo ia sumir. Entendeu? Mas o que Jesus fez? Ele formou homens. Ele formou homens que tivessem condições de continuar o trabalho. Então ele foi para o Pai e aquelas pessoas continuaram o serviço. E foi assim que sempre Deus trabalhou. Por exemplo, Deus ele elaborou um plano para salvar o mundo. E ele começa por meio de quem? Ele começa por meio de um velho, sem filhos e já com o pé na cova. Abraão. Então, o seu projeto para a redenção do mundo começa a partir de um velho sem filho com o pé na cova. Para a partir dele uma nação ser construída. Entende? Então Deus ele começou com um e foi fazendo uma nação que nunca foi uma grande nação e que nunca assim dominou uma grande extensão de território. Israel sempre foi um país pequeno. Mas por meio desse pequeno povo, Deus estava elaborando a história da salvação. Veja essa imagem. Você consegue ver daí, né? Então temos Jesus no centro, aí marrom, certo? Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos de Jesus e que mais receberam do treinamento do Senhor. Depois temos os apóstolos como um todo, certo? O grupo dos 12, os 9 restantes, né, no caso. Eles também eram muito próximos de Jesus e desfrutavam do seu treinamento. Nós temos outros discípulos que acompanhavam Jesus, como Maria Madalena, Susana, Joana, certo? A Matias, certo? Vários discípulos acompanhavam Jesus, mas não fazia parte dos 12, tá? Então, um bom número de pessoas.
Então esses discípulos também eram próximos de Jesus, mas não tão próximos como os apóstolos e como esses 3 apóstolos especiais. Isso. E o texto de Atos diz que ele acompanhava Jesus desde o batismo de João. Exatamente. E por fim temos as multidões, lá no fim. As multidões eram mais distantes de Jesus, mas estavam ali em certa proximidade com ele, certo? Então veja, o que quero mostrar com essa imagem? É que Jesus ele sabia que não podia abraçar o mundo inteiro. Entendeu? Jesus ele quer formar multidões, não consegue. Até o próprio Jesus reconheceu que não ia dar certo. Como é que eu vou treinar milhares de pessoas? Não tem como fazer isso de modo relevante. Não tem como fazer. Então Jesus ele escolheu um grupo, uma quantidade limitada de pessoas para conseguir de fato fazer o trabalho que ele queria desempenhar. Essa tabela ela também é interessante para você ver, porque essa tabela fala dos retiros de Jesus e seus discípulos. Então, Jesus fez alguns retiros espirituais com seus discípulos, em Tiro e Sidom, em Decápolis, em Dalmanuta, Cesareia de Filipe e Efraim, tem as referências aí. Então, Jesus, quando estava servindo muito as multidões, os apóstolos trabalhando de modo muito frenético ali, curando as pessoas, expulsando demônios, pregando a palavra de Deus, chegava uma hora que Jesus dizia, olha, vamos parar os serviços, pegar um barco, ir para uma região estranha, como a região de Tiro e Sidom, que é outro país, já faz parte da Fenícia, né? País vizinho de Israel. Disse, olha, vamos ali para aquele país ali que não é judeu, aí ninguém vai nos incomodar, porque ali eu quero ensinar em particular a vocês. Então Jesus ele fez durante o seu ministério terrestre 5 retiros espirituais com os seus discípulos para ensiná-los especificamente, formá-los e treiná-los. Nas palavras de Coleman, preparar pessoas é difícil. Aqui já estou entrando mais na parte da igreja, né, que vai fazer essa continuação da obra de Jesus. Preparar pessoas é difícil. Trata-se de algo que requer dedicação pessoal permanente, como aquela que um pai reserva aos seus próprios filhos. É algo que nenhuma organização ou sala de aula conseguirá fazer. Por causa do tamanho do desafio, poucas pessoas precisam ser associadas a você. Então veja, a igreja quer treinar pessoas, quer treinar principalmente novos convertidos, que são batizados e que querem viver para Deus, uma vida em Cristo. Ótimo, é a congregação que quer ajudar essas pessoas. Você, com o seu trabalho, com a sua família, com os seus filhos, você jamais vai conseguir treinar 12, 13, 15, 20 pessoas. Você não vai conseguir. Aí o Coleman disse, Jesus, que é Jesus, escolheu 12. Você começa com uma pessoa. Com uma pessoa, 2. Então, você escolher pelo menos 1 ou 2 pessoas para treinar. Então, você vai conseguir, de fato, fazer com que essas pessoas elas sejam bem assistidas e que passem a refletir Cristo com mais precisão em suas próprias vidas. O cuidado pessoal com os neófitos é fundamental. Neófito é o mesmo que novo convertido. Agir de outra forma é, em essência, a mesma coisa que largar os novos crentes nas mãos do diabo, né? Foi bem enfático aqui o Coleman. Ele diz, olha, a igreja não tem saída, não tem saída. Jesus disse, é para fazer discípulos, é para formar discípulos. Se a igreja ela não se organiza para que esses discípulos sejam formados, o que vai acontecer? Vamos simplesmente lançar pessoas nas mãos do diabo. Por exemplo, a gente prega o evangelho, as pessoas elas são batizadas, aceitam Jesus. Mas se não houver nenhuma assistência a essas pessoas, o que vai acontecer? Essas pessoas elas não vão conseguir se firmar em Cristo, não vão conseguir, por si mesmas. Certo? Vai ser muito difícil para elas, ela conseguir se firmar. Então a igreja precisa se preocupar com isso, sim. E uma aplicação aqui para a gente concluir. Cristianismo não serve para pessoas egoístas e centradas em si mesmas. Procure se interessar por alguns novos convertidos. Não precisa ser 12, você não é Jesus. Portanto, comece com 1 ou 2.
Invista seu tempo para estar com eles em atividades comuns. O seu testemunho vivo é mais importante do que muitas aulas que você pode dar. E ao novo convertido digo, não hesite em encontrar lugar em sua agenda para o discipulado acontecer com você. Então temos aqui uma mensagem que ela tem duas vias, né? É uma via para o irmão que é mais experiente e outra via para o irmão que ele é novo convertido. A mensagem para o irmão experiente é o seguinte: procure encontrar pelo menos uma ou duas pessoas que você vai assistir. E como é que assiste essas pessoas? Você precisa investir tempo para estar com a pessoa. Entendeu? Porque nós já aprendemos aqui na primeira aula dominical, né, anterior a essa, que o discipulado ele não só acontece em classe, você ensinando lições bíblicas para as pessoas. Você tem que trazer a pessoa para perto, porque ela aprende também a partir de sua vida, a partir de sua própria experiência. E ao novo convertido, digo, né, não hesite em encontrar lugar em sua agenda para o discipulado ocorrer. Né? Isso é algo muito importante também de frisar, certo? Porque às vezes o que é que acontece? O irmão que tem experiência e quer ajudar, ele está disposto e às vezes o novo convertido não está. Ou às vezes é o contrário que acontece, né? O novo convertido diz, não, eu estou disponível. E aí não aparece o irmão experiente para ajudar, né? Isso aqui que o Cune falou também é bem interessante. Ele diz assim, antes de nos tornarmos crentes, né, ou cristãos, nós escolhemos nossos amigos. Depois que nos tornamos crentes, Deus passa a escolhê-los para nós. E muitas vezes Ele escolhe pessoas que normalmente nunca escolheríamos, né? Isso aqui é interessante, né? Então veja, antes, quando nós estávamos em Cristo, nós escolhíamos as nossas amizades com base nos nossos próprios padrões, né? Tal pessoa gosta do mesmo filme que eu gosto, da mesma série, eu tenho o mesmo gosto, aquela coisa, né? Então eu vou ser amigo dessa pessoa, né? E esse era o nosso padrão. Aí agora que estamos em Cristo, não somos nós mesmos que escolhemos as nossas amizades, é Deus que escolhe para nós. Na igreja, né? Na igreja temos um monte de pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com gostos diferentes, e que Deus está nos chamando para a gente se entender bem e formar círculos de amizades, entendeu? Círculos de amizade. Então isso aqui é interessante de perceber. Antes nós escolhíamos os nossos amigos com os nossos critérios, agora é Deus que escolhe para a gente. E isso é interessante da gente perceber. Eu me lembro uma vez, isso faz muito tempo, eu falei com uma irmã que era até líder de jovens, né? Aí eu disse, olha, por que você não se aproxima daquela menina ali? Ela está mais quietinha, mais reclusa na dela. Aí ela olhou assim e disse, não, é porque, sei lá, ela é tão diferente de mim, não sei o que e tal, não. Mas veja, vê o pensamento. O Aristóteles, ele disse que existem 3 níveis de amizade. Então, você pode ter uma pessoa, você pode ser amigo de uma pessoa por prazer. Né? Por exemplo, eu sou amigo dessa pessoa porque ela me faz bem. Ela me faz bem, ela me faz rir, ela é legal, ela é divertida, ela gosta do que eu gosto, eu sou amigo dessa pessoa. Então, essa é a amizade por prazer. Existe também a amizade por interesse. Eu sou amigo dessa pessoa por quê? Porque essa pessoa tem dinheiro. Ou eu sou amigo dessa pessoa porque ela é filha de alguém importante, aí eu posso conseguir isso ou tal. Essa é a amizade por interesse. E o terceiro nível de amizade é o mais profundo, que é a amizade por virtude. Onde você tem um certo propósito na vida, que é importante para a construção de sua própria personalidade, da sua existência, e você vê outra pessoa que está nessa mesma página, seguindo esse mesmo propósito. Então esse é o tipo de amizade mais profunda e que muitas pessoas ainda não aprenderam. E é esse tipo de amizade que Deus está propondo para nós. Uma amizade baseada na virtude, no propósito, baseada no alinhamento que temos com Cristo. E é esse tipo de amizade que Deus ele vai nos entregar. E muitas vezes no meio da igreja vamos nos tornar amigos de pessoas que às vezes têm muito mais idade do que nós, ou muito menos idade do que nós, ou gostos muito diferentes. Então, tudo isso não é empecilho para boas amizades e também um discipulado real acontecer. Porque nós aprendemos agora em Cristo e no reino de Deus a desenvolver amizades segundo outros padrões e padrões superiores.
A igreja precisa se organizar para entregar personalidades vivas para estar com os novos convertidos. Às vezes o neófito tem a sorte de ter amigos e pais verdadeiramente cristãos, mas sem nenhum apoio tudo fica mais difícil. Às vezes alguém entra na igreja e já tem toda uma família para ajudar, né? Toda a minha família é da igreja, meu pai já é da igreja, minha mãe já é da igreja, e não só ser da igreja, mas de fato ser uma testemunha viva, né? Do próprio Cristo, né? Com o caráter de Cristo. Então, quando a pessoa tem essa estrutura, é mais fácil. Mas quando uma pessoa ela se torna cristã e ninguém da família é, ninguém da vizinhança é, então ela fica sem ter referência. E aí, quando ela fica sem ter referência, ela perde muito. E aí é onde ela vai precisar mais da igreja do que qualquer outra coisa. Porque é na igreja onde a pessoa vai achar essas referências. E agora eu gostaria de mostrar a proposta dos grupos abertos, que eu já mostrei para vocês anteriormente, mas que gostaria de fechar a aula com ela, certo? Isso aqui seria muito bom de acontecer aqui em Prazer, já acontece de forma meio informal, né? Mas seria bom criar uma organização maior. Essa estratégia dos grupos abertos é a seguinte, a gente tem alguns grupos de pessoas que vão ter a responsabilidade de acolher as novas pessoas que estão chegando. Por exemplo, podemos ter um grupo de mulheres jovens, né, até 35 anos. Tudo bem, se você acha que um jovem tem mais idade do que isso, entendeu? Não tem nenhum problema. Essa idade ela não é rígida, né? Ela não é rígida, não. Ela pode ser um pouco mais para lá ou para cá. Então, assim, podemos ter um grupo de mulheres jovens até 35 anos ou de homens jovens até 35 anos. O que acontece? Uma pessoa é batizada, entrou na igreja, ela automaticamente, se é homem jovem até 35 anos, já entra automaticamente no nosso grupo. E esse grupo é que tem responsabilidade de ajudar aquela pessoa que está chegando. Entendeu? Então, é disso que eu estou precisando, até a falar sobre isso. Ó, vocês sabem que eu sou evangelista em tempo parcial aqui. Então, tem muita coisa que eu não consigo fazer. Só conseguiria se fosse integral. Mas assim, o que faço nessas aulas? Eu dou as ideias e espero que alguém organize, entendeu? Que alguém vá lá, acontece isso. Quem foi que tirou nota alta em administração? Aí pronto, ele tirou nota alta em administração, talvez teve mais alguém aqui. Então, se junta os irmãos que tiraram nota alta em administração e diz assim, ó, vamos organizar essa coisa. Organiza, faz grupo de WhatsApp, faz isso, aquilo. Eu me lembro da aula que dei aqui sobre como recepcionar visitantes. O que eu preciso? Preciso de alguém que revisite essa aula e diga assim, o que está faltando para isso acontecer com excelência? Falta comprar isso aqui, se mover e montar, entendeu? Então, quem tirou nota alta em administração, vamos lá já ajudando, que eu não consigo fazer tantas coisas. Isso, tá faltando. Exatamente. Já é outra coisa, isso aqui é muito importante. Olha lá, mulheres de meia idade. De 35 a 56. Meia idade. Tá ruim, tá muito jovem, como é que tá? É mesmo, meia idade. Ó, mas você ainda não chegou no grupo das mulheres longevas, entendeu? Exatamente. Então, das mulheres longevas aí de 57 para frente, né? Assim como homens longevos, homens de meia idade, né? Então, se a gente forma esses grupos abertos, é mais de 57 para frente. Exatamente. Mas veja, a ideia, preste atenção aqui, a ideia não é criar panelinhas na igreja, são grupos abertos. Grupos de amizade que vão ter os seus próprios eventos, entendeu? Então tem um grupo de jovens homens. Então, com uma certa frequência, esse grupo vai fazer alguma coisa, entendeu? Vai sair, vai passear, vai assistir um filme, vai estar junto e tal, esse tipo de coisa para acontecer. Todos esses grupos. As mulheres longevas, né? Então vão tomar um chá, né? Vão comer uma bolacha creme caqui, né? E tal, alguma coisa assim.
Certo, ok. Então, a gente termina aqui a nossa aula.